Olá, querido estudante marista, sou o professor Ângelo Zanotti e te convido para conversar um pouquinho sobre o contexto do ano de 1961, onde aconteceu muita coisa aqui no nosso país e que vai influenciar de forma negativa sobre a nossa democracia, que apenas alguns anos depois sofreu um duro golpe, em 1964, com o início da ditadura civil-militar. Então eu queria te convidar para conversar um pouquinho comigo aqui sobre a questão, sobre as questões que aconteceram no ano de 1961. Bom, analisando o contexto histórico, a gente vai ver que o mundo passava pela Guerra Fria e os anos de 1960 são os mais tensos, digamos assim. Nós temos aqui as questões dos mísseis em Cuba, né? Nós temos a construção do Muro de Berlim. Então, o mundo vai estar passando por transformações devidas à Guerra Fria, né? Que é a questão do comunismo soviético contra o capitalismo ali dos Estados Unidos, e isso vai influenciar inclusive o Brasil, né? E aí o Brasil, que já era polarizado, uma parcela da população apoiava muito Getúlio Vargas, outra parcela não gostava de Getúlio Vargas, e no ano de 1961 já fazia alguns anos do suicídio do Vargas. Só que ele foi um político tão importante na história do nosso país que o seu legado político, os seus herdeiros políticos, as pessoas que faziam parte do seu partido, ainda carregavam as ideologias, os projetos, né, e a política do Getúlio Vargas. Bom, nesse país polarizado, né, onde havia também a questão do anticomunismo muito efervescente naquela época, nós teremos eleições nos anos de 1960, na qual o Jânio Quadros vai se consagrar vencedor dessas eleições. Tá? Bom, a questão é que o Jânio Quadros, por alguns motivos que você vai conhecer se você assistiu o meu vídeo sobre essa aula, você vai ver que o Jânio Quadros ficou apenas 7 meses no governo. E aí ele pede para sair, ele renuncia. Bom, na renúncia do Jânio Quadros, quem deveria assumir era o João Goulart, só que o João Goulart não estava no país, ele estava em viagem diplomática para a China, que era um país comunista. Bom, estava feita a confusão, porque o pessoal aqui do Brasil, os ministros militares principalmente, que eram muito conservadores, não aceitavam a sua volta, muito menos que ele voltasse como presidente do Brasil. Iniciou-se um clima tenso, então a prestes de iniciar uma guerra civil, porque aqui no Rio Grande do Sul, um cara chamado Leonel Brizola, que era governador, resolveu iniciar uma resistência contra essa questão aí do João Goulart. Teve jornalistas armados dentro do Palácio Piratini, teve uma ameaça de bombardeio, né? E aí ficou todo mundo num clima tenso, né? Todo mundo apavorado, sem saber o que fazer. Felizmente não chegamos às vias de fato, mas ali a nossa democracia sofreu um duro golpe. A democracia venceu aquele episódio, mas a partir dali, os próximos 3 anos serão de intensa luta contra o João Goulart, o que vai levar a um golpe em março de 1964, que vocês, se não ouviram falar, se não estudaram ainda vão estudar. É o início da nossa ditadura civil-militar, que vai durar aí cerca de 21 anos e que é um período muito complicado da nossa história. Por isso eu te convido, estudante, venha conferir o vídeo sobre os anos de 1960, toda essa questão envolvendo aí a nossa democracia e a tentativa de golpe de 1961 e as suas consequências, tá bem? Obrigado, conta com a participação de vocês aí no nosso vídeo.